Em 2013, o Bonde das Maravilhas foi a nova sensação. O grupo de adolescentes cariocas ficou famoso no YouTube por conta do sucesso do videoclipe Aquecimento das Maravilhas. O Bonde das Maravilhas é a nova sensação. Caroline, Caitlyn Tomé, Thaisa Lopes de Souza, Rafaela Maciel e Renata Maciel vestem bustiês amarelos, shorts jeans curtos e tênis. O Morro da Urca serve de paisagem postal para que as adolescentes performatizem com seus corpos aquilo que viria a ficar conhecido no funk brasileiro como quadradinho de 8. Paixonatinho de 8, paixonatinho de 8, paixonatinho de 8. O clipe alcançou aproximadamente 4,5 milhões de visualizações em 2 semanas. A agenda de shows contava com aproximadamente 20 apresentações semanais, além do espaço que ocuparam em outras mídias, como a televisão. Meu nome é Whindersson Tenório e eu vou falar sobre o meu trabalho Faz Quadradinho de 8, apontamentos sobre uma gestosfera generificada dos anos 2010 e suas implicações interseccionais a partir do Bonde das Maravilhas. Mas por que voltar no Bonde das Maravilhas, né? Mais que um viral, eu acredito que o Bonde das Maravilhas foi responsável pela popularização de um jeito de dançar funk que ficou muito estabelecido nos anos 2010 e que tinha como foco o quadradinho. Além disso, eu acredito que olhando para os sujeitos, né, que compõem o Bonde das Maravilhas e o videoclipe de Aquecimento das Maravilhas, a gente consegue enxergar outras questões interseccionais, nesse caso mobilizando gênero, raça, classe, nação e geração em torno da nossa análise. Para entender como eu chego nessas questões, é preciso olhar para alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de performance a partir de Diana Taylor, entendendo a performance tanto enquanto epistemologia e a performance como uma forma, né, de transmitir o conhecimento através do comportamento reiterado. Para Diana Taylor, né, a transmissão da performance vai se dar através do arquivo e do repertório, pensando-se dentro da comunicação, a partir do trabalho de Beatriz Polivanov, Adriana Amaral e Tiago Soares. O arquivo ele vai estar muito mais ligado, né, aos suportes, né, midiáticos, ou aos formatos midiáticos. A gente pode pensar, por exemplo, o videoclipe enquanto um arquivo de performance. E o repertório ele vai ser incorporado, ele vai estar presente nos corpos, né, que performam dentro desse videoclipe, por exemplo. Vai estar ligado à encenação realizada por esses corpos dentro dos videoclipes. É a partir do que Diana Taylor chama de repertório que eu acho importante a gente olhar para alguns conceitos de Hubert Godard. O primeiro deles é o de pré-movimento, tendo o pré-movimento, né, como responsável pela carga expressiva que o movimento vai ter, e muito ligado à postura. Qual é a postura dentro da dança, né, que vai se estabelecer e que vai dar essa carga expressiva para o movimento. O movimento, por sua vez, para Godard, vai ser esses deslocamentos no espaço, né, feitos pelo corpo. E depois, né, o conceito de gesto. O gesto para Godard vai estar entre o pré-movimento e o movimento, como essa tela tônico-gravitacional e responsável pela construção de sentido dentro da dança. Ele vai pegar lá o conceito de sinosfera de Laban, uma esfera cinética, né, uma esfera de movimento, e ele vai dizer que é possível a gente pensar em gestosferas. É possível a gente pensar em gestos possíveis e impossíveis para determinado corpo. E é aqui que eu proponho pensar uma gestosfera generificada, que também vai estar sendo atravessada por questões interseccionais. Mas o que é possível para um corpo feminino fazer? O que é possível para um corpo masculino fazer? O que é possível a gente pensar dentro de uma gestosfera, né? Quais são os gestos possíveis para corpos negros masculinos, ou corpos negros, nesse caso do clipe do Bonde das Maravilhas, corpos negros tidos como femininos e jovens. Dessa forma, também é importante considerar qual é o papel da bunda dentro da cultura latina, né? E principalmente no que toca às mulheres latinas. Antes atores chama a atenção que na América Latina, a bunda da mulher latina ela faz coisas, ela produz conhecimento. É a partir da bunda, citando o exemplo de Chacon, por exemplo, a vedete das Américas, que ela vai dizer que a bunda configura esse lugar da mulher que faz do corpo dela o que ela bem entende, o que ela quer. Ao mesmo tempo, Isabel Molina Guzmán lembra, né, que o movimento da bunda, usar a bunda, ao mesmo tempo que configura esse lugar de autonomia sobre o seu próprio corpo, também configura certas limitações a partir de um olhar que é branco e masculino, que ela chama de white gaze. Ou seja, a bunda ela vai se configurar dentro de uma lógica do que seria feminino em um lugar também de violências interseccionais. A Brenda Dixon Gottschalk, né, coloca que
A bunda ausente ou presente nas danças liga ela a tradições europeístas ou africanistas. As danças europeístas teriam um valor construído na linha reta, na postura ereta, enquanto as danças africanistas construiriam valor na autonomia das partes do corpo, com um constante pré-movimento. Se a gente junta agora com o conceito de Godard, um pré-movimento buscando uma inclinação maior, buscando o chão, por exemplo, e essas partes do corpo como partes autônomas. Nos trânsitos da diáspora forçada, né, escravagista, as danças africanistas elas vão passar por processos de verticalização. E é aí que essa ausência do que ela nomeia como os 3 Bs no inglês, mas que em português ficariam o peito, a bunda e a barriga, ausentar essas partes do corpo na dança para verticalizar, vai aparecer como um processo de colonialidade de saberes incorporados. Se a gente considera a branquitude uma parte fundamental do colonialismo e considera o cristianismo como parte, né, fundamental da ideia de branquitude ocidental, a gente vai entender que a bunda ela vai sempre ser colocada no lugar do pecado. E é por isso que ela precisa ser ausentada. Vai funcionar nessa dialética, né, selvagem versus civilizado. É essa relação que se constitui sobre a contenção de uma certa sexualidade, um olhar erótico para essa parte do corpo. Thaisa Machado, responsável pelas oficinas de Afrofunk no Rio de Janeiro, vai considerar que o rebolado é uma ciência da mulher preta. A partir da vivência dela em bailes de funk, ela vai observar que quem cria e quem fomenta a cultura do rebolado dentro dos bailes são as meninas jovens de periferia. E aí ela vai ligar esse modo de dançar funk a tradições ancestrais, que não são privilégios do presente, mas uma forma, né, que já era utilizada antes da diáspora para celebrações. E é aí que ela defende o rebolado como um conhecimento que não é um conhecimento que está escrito, mas um conhecimento que é incorporado e que tem um valor também. Olhando para como se dança funk hoje, Thaisa vai fazer um comparativo como o momento atual é de uma controlização da bunda maluca, é assim que ela chama. Se a gente comparar com um rebolado, por exemplo, do grupo El Chan, que ela chama de muito solto, o que se busca hoje é estabelecer um controle sobre o corpo a partir dos movimentos. E o grande representante dessa movimentação seria o quadradinho. E é aí que eu chego, né, munido desses conceitos, na análise do Bonde das Maravilhas, pensando também a análise do videoclipe a partir dos pressupostos metodológicos de Thiago Soares e da noção de escuta conexa, porque o clipe do Bonde das Maravilhas faz parte da rede de música pop periférica no YouTube. Ele está articulado a um sistema de plataformização da web. E aí é importante que, ao analisar o videoclipe, eu considere o que é que está ao redor dele. Eu estou olhando para os comentários, eu estou olhando para o que está me informando ali nesse ambiente virtual. Considerando os cenários escritos, essas sujeitas que compõem o Bonde das Maravilhas reivindicam através da dança e de seus corpos o direito de aparecer no espaço público. Para isso, estou pensando conceitos de Judith Butler e também um trabalho de Thiago Soares e Lúcio Silva. Pensando oralidade e gestualidade, há aí uma tentativa de estabelecer um certo repertório gestual de movimentos que tem como figura central a bunda. São eles: cola a bunda no chão, bumbum girando, deslizando e o próprio quadradinho de 8. A ideia de cada integrante do grupo é responsável por um desses gestos singulariza esses gestos como um conhecimento incorporado de cada uma delas, dessas sujeitas, né? E aí a gente pode pensar, então, uma transmissão de conhecimento a partir de uma gestosfera caracterizada pelo feminino e pelo periférico negro. É interessante perceber, pelos comentários do vídeo, um certo teor pedagógico que a canção também estabelece, né? Alguns usuários citam as Maravilhas como as primeiras dançarinas de funk. E quando a gente aproxima isso do trabalho da Thaisa Machado, entende que a forma que o funk vai ser ensinado enquanto dança não vai se dar das mesmas formas de outras danças mais canônicas e que tem toda uma estrutura de ensino e pedagogia ligada a um espaço, uma escola de dança, por exemplo. O videoclipe tem esse outro lugar, né, dentro da rede, um lugar pedagógico. A bunda configura a principal parte do corpo no clipe de Aquecimento das Maravilhas, onde os gestos vão aparecer, né? Para isso, eu preciso que o pré-movimento ele esteja sempre buscando uma curvatura, que o corpo sempre esteja buscando estar mais perto do chão.
E é dessa forma que a gente enxerga uma certa ligação com as danças africanistas. E aí, a partir do fenômeno comunicacional do duplo vínculo conceituado por Muniz Sodré, é possível que a gente identifique violências interseccionais ligadas a esse mesmo videoclipe. Os atravessamentos da colonialidade ligam essas artistas, no videoclipe, a estereótipos racistas, como o da Jezabel, essa mulher com desejo sexual insaciável, ou da mulata, que é essa mulher dada ao sexo, a mulher negra de pele clara dada ao sexo. E aí é importante ressaltar que esses lugares diferentes, colocados por uma certa movimentação, uma gestualidade, na verdade, não podem ser entendidos como opostos binários simples, Porque as questões são muito mais complexas e contraditórias. E olhando para essas contradições que a gente consegue identificar potencialidades nos usos da bunda e de quem usa a bunda dentro do funk, ao mesmo tempo que a gente vai entender também os lugares de opressão que são configurados. Dentro dessas considerações que eu trouxe aqui, esses apontamentos sobre o videoclipe de Aquecimento das Maravilhas, eu acho que é importante ressaltar, primeiro, o lugar pedagógico que esse clipe tem e como ele ajudou a construir e consolidar uma forma de dançar funk e popularizou isso mediaticamente. E, em segundo lugar, olhar, como essas questões todas estão atravessadas por questões de gênero, raça, classe e nação, com um foco muito grande em tradições de dança africanistas e como isso resgata um saber incorporado também, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para esses outros lugares de estereótipo e de problemáticas racistas, condicionadas ao olhar branco e masculino, principalmente. E é preciso que a gente olhe para essas problemáticas relacionadas ao videoclipe sem recorrer aos mesmos preconceitos da Casa Grande, como diz a Adriana Facina, a um julgamento moral que está ligado a um lugar que é extremamente branco e elitista. E são esses apontamentos que eu trago sobre o que eu estou chamando de uma gestosfera generificada do funk nos anos 2010, a partir do Bonde das Maravilhas. E eu espero encontrar você lá no Simpósio Popfilia para a gente debater. Muito obrigada!